aquilo que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas nessa noite. Eu oro pela igreja do Senhor que aqui está, aqueles que estão nos acompanhando também no YouTube. Eu peço que o Teu Espírito Santo possa alcançar cada coração, aqueles que ainda irão assistir essa mensagem, Pai. Que essas pessoas sejam impactadas pela Tua presença. Espírito Santo, eu me coloco diante do Teu altar, Pai. Eu não tenho nada para oferecer para a Tua igreja, mas tudo que eu tenho eu coloco nas Tuas mãos, Pai. Como um canal para ser voz do Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se você concorda, você diz amém, amém? Glória a Deus, vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Gente, confesso para vocês que essa não é uma mensagem muito confortável para eu compartilhar com vocês. É uma mensagem um pouco desconfortável, mas muito necessária para que a gente viva tudo que o Senhor tem para nós nessa terra. Amém? Então eu peço que você de verdade esteja com seu coração aberto para receber do Senhor, porque sempre que eu ou outras pessoas que ministram aqui são pessoas que estão sempre buscando ouvir a voz de Deus, aquilo que o Senhor quer comunicar à sua igreja. Então creia que não sou eu que estou dizendo, por isso que nós falamos aqui da Bíblia, né? É o Senhor falando conosco, amém? Então eu vim pensando e tenho pensado nesses dias sobre o quanto a religiosidade nos nossos corações nos impede, nos atrapalha de viver uma vida leve, uma vida plena que Jesus nos oferece. Então eu vim pensando sobre isso esses dias, meditando na palavra. Eu me lembro que eu nasci em berço cristão, nasci no Evangelho, então, graças a Deus, nunca me desviei, né? Mas eu considero que eu tive um momento na minha vida em que virou uma chave, eu tive uma experiência. Eu deixei de seguir apenas o Deus dos meus pais para seguir o meu Deus, amém? Eu tive uma experiência real com o Senhor. Então, até esse dia, eu conhecia, né, o Deus que a gente ouve falar, eu conhecia sobre um Deus que muitas vezes a gente ouvia, né, lá atrás, aquele Deus que te aponta, te castiga, te julga, e a gente cresce com tudo isso, né? E quando a gente tem uma experiência real com Jesus, e eu comecei a ler a Bíblia, por que eu falo que eu tive essa experiência? Porque eu comecei a ler a Bíblia, gente. Ô glória, né? Eu ia na igreja, eu estava em todas as programações, eu participava do teatro, mas eu não lia muito a Bíblia não, entendeu? Eu ouvia muito sobre Deus, né? Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu me propus a buscar, né? Eu lia comecei lendo um capítulo por dia, e aí eu comecei a experimentar, o Senhor começou a se revelar diretamente ao meu coração, amém? Aquilo que eu precisava naquela estação da minha vida. Então isso é muito especial e é muito diferente, viu? Se você ainda não teve essa experiência, eu te convido hoje, amém? A começar a mergulhar no Evangelho. Então, quando eu comecei a ler, eu comecei a observar alguns posicionamentos de Jesus. E eu falava, uai gente, mas está diferente da forma que eu pensava, né? E é sobre isso que eu gostaria de caminhar com vocês aqui nessa noite. Algumas verdades que o Senhor ministrou no meu coração e que talvez você esteja ainda, né, pensando de uma outra forma, mas eu gostaria de trazer essa clareza aqui, que o Espírito Santo traga essa clareza para os nossos corações, amém? Então eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Eu creio que esse é um passo que você deu, né, dizendo o quanto você deseja se abrir para esse novo de Deus. Se você chegou até aqui, eu creio que você está com esse coração aberto. Essa é a minha oração. Você esteja com esse coração aberto, puro, amém? Para receber a palavra do Senhor. E um conselho que eu te dou, né? Que você tome uma decisão nesse momento. Jesus, o relógio não deixar eu pregar, vou ter que tirar ele. Peraí. Que você tome uma decisão nesse momento. Que você decida
a não estar aqui como um espectador do que o Senhor quer fazer aqui. Amém? Mas que você se disponibilize a ser um verdadeiro adorador. Porque o Espírito Santo está aqui procurando os verdadeiros adoradores. Mesmo que você esteja sentado, nós temos duas opções, né? Sermos espectadores de um culto. E é interessante que, às vezes, isso não acontece aqui não, viu? Em nome de Jesus. Mas pode ser que em outros lugares a gente ouve alguns pastores falando, né? Que acontece de pessoas, né, em um mesmo ambiente saírem de um mesmo culto. Alguns espectadores, né, comentaristas. O louvor foi mais ou menos, né? A palavra, dá para passar, dá para ouvir. E outros saem radiantes, porque eles contribuíram com o culto, eles não estavam aqui para observar, para comentar, mas para participar como um corpo de Cristo e adorar ao Rei dos Reis que aqui está. Amém, queridos? Esse é o meu convite, que você abra o seu coração e esteja aqui para ser um verdadeiro adorador e contribuir com esse culto, porque nós somos uma família, amém? Então o desejo no coração do Senhor, nessa noite, é quebrar alguns paradigmas. E por isso que eu falei que isso traz um desconforto, né? Quando a gente está caminhando e ouvindo aquilo que a gente já está acostumado, é muito mais fácil. Mas no momento que a gente precisa comunicar algo que possa mexer um pouquinho com as nossas estruturas, possa nos fazer pensar um pouquinho mais, isso é desconfortável. Mas eu costumo dizer que o verdadeiro evangelho, ele precisa nos trazer um desconforto, queridos. Ele precisa nos esticar para que a gente possa romper e crescer cada vez mais na presença do Senhor, amém? E aí, enquanto eu pensava sobre isso, né, às vezes eu me entristeço um pouco em ouvir falar, né, às vezes algumas pessoas comentam, poxa, falei com a minha prima, ou falei com alguém, né, que eu estou indo lá na IEB, mas logo a pessoa fala, né, lá é igreja de rico, e nem vem para a igreja. Não sei se alguém já ouviu isso aqui, talvez não, né, talvez só eu. Ou outras pessoas são convidadas para estar aqui, e às vezes, né, mas é meio estranho, né, aquela parede escura, meio treva, né? O negócio fica meio escuro depois no final. E eu não sei se talvez, eu acho que eu posso estar enganada, né? Também, eu não sei. Mas isso me entristece porque eu creio, quantos que já estão conosco, quantos que já fizeram uma visita aqui na igreja, já sentiram a presença do Senhor nesse lugar? Amém, queridos? Eu sinto muito a presença de Deus nesse lugar, de verdade. E eu louvo a Deus, porque aqueles que toda vez, né, e várias pessoas que já estão conosco, né, até hoje, várias pessoas vêm comentando, né? Eu demorei a vir, mas agora que eu cheguei aqui, meu Deus, não tem nada a ver com o que as pessoas falam. E a gente glorifica ao Senhor junto, se alegra, porque essa pessoa conseguiu romper, deu um passo além da religiosidade, amém? Para estar aqui com o coração aberto e receber essa liberdade que Jesus tem para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque o coração crítico, queridos, muitas vezes ele deixa de desfrutar das maravilhas que o Senhor tem para nós. Ele escolhe, ao invés de abrir o coração e desfrutar de tudo que tem de bom, ele escolhe focar, né, naquilo que está mais ou menos. É claro que nós sabemos que tem muitas coisas a melhorar, mas tem uma imagem, não sei se vocês já viram, a gente já fez aqui em algum curso, colocar uma imagem no telão, né, uma imagem branca com um pontinho preto no meio, e a gente pergunta, o que vocês estão vendo aí? E o que a maioria das pessoas vê? O pontinho preto. E a imagem tem 99% branca, mas ninguém olha para o que é branco, né? O detalhe. Então a gente tem essa tendência como ser humano, né? De focar naquilo que, aquela notinha que não encaixou, mas todo o louvor foi tão maravilhoso. E por que não a gente valorizar e honrar a presença do Senhor com aquilo que está sendo maravilhoso? Amém, queridos? É sobre isso que o Senhor quer falar conosco. Sobre um coração puro, um coração inocente, né? O Senhor, muitas vezes a gente canta, né? Quero ser como criança. É assim? Acho que eu entrei num tom errado, mas vai lá.
te honrar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Amém. E aí a gente canta, eu quero ser como criança, mas na primeira oportunidade que a gente tem, a gente não é nada criança, entendeu? A gente está bem adulto no negócio. O que é esse coração? Deus não está nos convidando para uma imaturidade, queridos. Muito pelo contrário. Para a gente ser inocente para aquilo que é mal. Inocente no sentido de ajudar o próximo, de amar o próximo. Inocente, ter um coração puro, mais profundo com Ele. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a jornada de Jesus nessa terra, um evangelho simples e profundo, não com tantas invenções, mas muito profundo, com transformações de vidas, com curas, com milagres, com libertações. É isso que o Senhor está convidando a igreja dele nesse tempo. Viver um evangelho simples e profundo. Amém, queridos? Muitas vezes, pessoas entram aqui na igreja procurando a lista de regras, né? Quais são as doutrinas, quais são as regras? Como que vocês caminham? E aí, para quem já fez o start, graças a Deus a maioria já fez, já conhece, né? Como que a gente, quais são... claro que nós temos nossos combinados, né? Mas não é sobre uma lista de regras, queridos. As pessoas têm dificuldades de viver de uma forma livre no Senhor. Sabe por quê? Porque isso requer muito mais responsabilidade de nós. Fala pra mim se não seria muito mais fácil eu falar, gente, aqui o negócio é o seguinte, entendeu? Para vocês caminharem conosco. Leva para casa esse folheto, 10 regras para vocês seguirem. E aí vocês podem fazer parte da IEB. Ou a gente fala, olha, a gente não tem regras, nós temos princípios, valores do reino. O nosso conselho é, busque a presença do Senhor todos os dias, faça o seu devocional, ore, leia a Bíblia. E o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração aquilo que Ele quer de você. Amém? Isso é muito forte, queridos. E é isso que Jesus tem para nós. Porque às vezes a gente fala, olha, não faça isso, e para um aquilo é difícil, para o outro é tão simples, não vai requerer nada dele. Só que quando a gente caminha com Jesus, Ele vai sempre pedir algo de nós, uma renúncia, uma entrega de algo que Ele conhece o nosso coração, e Ele sabe que está tomando o lugar dele no nosso coração. Então é através do nosso relacionamento com Jesus e não com a religião, amém? Que nós vamos acessar esse lugar. E entregar, não por obrigação, mas entregar por amor, porque eu entendi. E porque eu amo, porque eu entendi, eu vou entregar e eu vou viver toda a plenitude que Ele tem para mim. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. É sobre isso. Jesus nos chamou para nos relacionar com Ele. Relacionamento, queridos. Diga comigo, relacionamento. Ele é o nosso Pai. E Ele deseja se relacionar conosco todos os dias. E sabe o que acontece? Muitas vezes, na maioria das vezes, nós erramos, nós falhamos, e ao invés da gente se aproximar dele, Senhor, me perdoa, eu errei, eu falhei, não, a gente vai se envergonhando. Não foi assim lá no Éden? Adão e Eva pecaram e se esconderam de Deus, gente. Quantos de nós não estamos nos afastando de Deus, mas Deus está todos os dias no mesmo lugar, meu filho. Ele chegou no jardim, no mesmo horário, todos os dias. Adão e Eva pecou e Deus estava lá, a presença estava lá. Ei, meus filhos, cadê vocês? Eu estou aqui.
Porque não é o nosso pecado, o nosso erro que vai sujar a presença do Senhor, queridos. É muito pelo contrário, é a presença do Senhor que vai nos purificar e nos limpar. Amém? Para que a gente possa romper e viver algo novo. Glória a Deus. Aleluia. E nós temos visto tantos testemunhos de transformações de vidas, de curas, de milagres. E é sobre isso que nós acreditamos. É sobre a presença do Senhor no nosso meio, amém? Aleluia. Diga comigo, igreja, eclésia. Então a igreja, o significado vem da palavra eclésia, né? Vem do grego, que significa chamados para fora. Aqueles que são chamados para fora. Essa é uma verdade de Deus sobre nós, queridos. Nós, como igreja, não estamos aqui preocupados em pescar peixes do aquário do vizinho. Não. Glória a Deus pelas igrejas que o Senhor tem levantado em Trancoso. Pessoas, a nossa oração é que realmente as pessoas estejam pregando o evangelho genuíno, pessoas estejam sendo salvas, que mais igrejas sejam abertas. Eu até brinco, né? Hoje em dia a gente tem cada igreja para cada gosto. Um gosta que bate palma, outro gosta que não bate palma, um gosta que grita mais, outro gosta que grita menos. E tem para cada gosto, não tem desculpa mais para a gente não estar numa igreja, amém? E tá tudo bem. Nós não temos esse intuito, né, de pescar peixes em outros aquários. O desejo do nosso coração é alcançar os perdidos. É aqueles que ainda não tiveram, né, até por conta da religiosidade, ainda não chegaram até uma igreja. Talvez por Jesus eles entrariam na igreja, mas por alguns enfeites que foi colocado. Queridos, Jesus é suficiente, amém? Jesus não precisa de mais nada. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos como igreja ter essa maturidade, esse entendimento. Por isso que algumas coisas que eu citei, de parede, de luzes, algumas coisas que a gente se movimenta como igreja, alguns aqui já me ouviram falar que nós caminhamos com uma mão fechada e uma mão aberta. A mão fechada são os nossos princípios e valores do reino. Nós como igreja não abrimos mão. Pecado não vai deixar de ser pecado, amém? A Bíblia não vai ser atualizada aqui, glória a Deus? Amém. A mão aberta, queridos, é aquilo que a gente pode ter como estratégia do céu. Os tempos mudam, não é verdade? Talvez há 50 anos atrás a bateria era vista como um pecado dentro da igreja. Mas os tempos mudaram, agora a bateria, se não tiver na igreja, complica, né? Vocês entendem? Então existem coisas que nós podemos sim, com a sabedoria do alto, nos flexibilizar para deixar a igreja mais, como se fosse mais atraente para os de fora. E a gente dessa forma, quando eles chegam aqui, talvez vão vir por uma festa do milho que vai ter por aí, viu? Amém? Quem conhece a festa do milho? Vai ter de novo. Talvez esse que está lá fora vai chegar através de uma festa do milho. E aí ele vai chegar achando que vamos lá ver um forrozinho e tal. Chega lá, isca. Chegou no meio dos irmãos, entendeu? E ali vem um testemunho, vem uma palavra de esperança, uma palavra de fé. E a pessoa sai, uau, não é que esses crentes são gente boa? Amém, gente? É sobre isso. É sobre isso, é isso que o Senhor tem para nós. Porque tudo isso que nós estamos falando é periférico. Aquilo que é central, diga comigo, Jesus. Ele é o centro. Glória a Deus. Tudo que nós estamos falando, cor de parede, iluminação, e não sei mais o que vocês ouviram. Tudo é periférico. É a forma que o Senhor tem nos dado como estratégia para alcançar os de fora. Amém? Muito bem. Então, e se você talvez que está aqui, né? Ou talvez eu falaria isso para alguém que ainda não chegou aqui, mas tudo bem, né? Eu vou comunicar aquilo que o Senhor falou. Mas talvez, ou teve uma resistência para chegar aqui, porque ouviu muitas coisas dessas. E o meu conselho é aquilo que o Senhor nos orienta biblicamente. Nós precisamos julgar
Preste atenção nisso, queridos. Nós não podemos julgar as intenções dos corações das pessoas, amém? Mas nós devemos, a Bíblia nos orienta, nós precisamos julgar sim os frutos na vida das pessoas. E aí, se eu estou dando ouvido, né, e aquilo está me influenciando de alguma forma, olha para os frutos na vida dessa pessoa. Vale a pena? Essa pessoa é uma referência, é um exemplo para mim. Eu falei isso com alguém da turma do Start semana passada, a pessoa me abordou no final da aula. Olha, eu convidei uma amiga para vir à igreja. E ela falou, não vou naquela igreja não. Lembrei agora disso. Não vou naquela igreja não, porque lá as pessoas, né, usam a roupa assim, assado, não sei o que e tal, não vou não. Aí ela me perguntando, né, qual a minha resposta? Eu fiquei sem resposta. Ela falando assim, poxa, realmente, né? Eu falei, olha, se eu estivesse no seu lugar, eu responderia que, graças a Deus que aquelas pessoas estão lá. Porque Jesus, Ele disse que Ele não veio para aqueles que estão bons, que não precisam de ajuda, que estão sãos. Mas Ele veio sim para os doentes. E glória a Deus que nós estamos aqui, todos nós, queridos, em um processo de santificação no Senhor. Aquele que acabou de chegar, o Espírito Santo está trabalhando. Agora, se a religião chega e tira isso, tira aquilo, a pessoa não vai ficar. Porque a religião quer nos transformar de fora para dentro. Mas Jesus, Ele quer nos transformar e nos libertar de dentro para fora, queridos. Amém? E isso é um processo natural para aqueles que verdadeiramente têm uma experiência com Jesus. Pensa aí, você que está há mais tempo na igreja, no seu início de caminhada. A gente não cresceu, não amadureceu? Amém, queridos? Assim vão acontecer com todas as pessoas que realmente estiveram uma experiência genuína com o Senhor. Amém? Então não cabe a nós, né, apontar, julgar. Nós fomos chamados para sermos testemunhas daquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Glória a Deus. Mas nós devemos sim observar os frutos, julgar os frutos dessas pessoas que estão falando, né, para a gente analisar, avaliar. E aí, concluindo o que eu falei com essa moça, eu falei, agora sim, existem muitas pessoas, né? Agora, fala para ela, pede para ela olhar para a liderança da igreja. Nós sim, somos referência, devemos ser referência. Olhe para a liderança. Amém, queridos? Porque, assim como Paulo diz, olha para mim, nós estamos aqui como referência. Somos perfeitos? Não. Em algum momento eu vou te frustrar, sem dúvida, eu sou ser humano, mas nós estamos constantemente buscando naquele que é perfeito. Amém? Buscando uma vida, né, de santidade no Senhor. Amém, queridos? Então, mais à frente nós vamos ver um posicionamento de Jesus com relação a essas hipocrisias. Essa é a palavra. Fariseus, religiosos. Então, uma pergunta que eu faço para a gente refletir. Quem está criticando, né, se é que você ouviu, e aí eu já falo para você abraçar a causa mesmo, vamos nos proteger como visão, como igreja, que o Senhor está levantando neste lugar, amém? Quem está criticando essa pessoa, né, a forma que a igreja está se movimentando, essa pessoa está fazendo algo relevante para essa sociedade, queridos? Ela de verdade está participando de algo, porque o que mais a gente tem visto nesses dias, pessoas que levantam bandeira no Instagram, que faz vídeo, acontece, fala e pá, você vai olhar, não está fazendo nada. Vocês estão entendendo, gente? Porque falar é muito fácil, queridos. A gente se posicionar e realmente fazer acontecer, eu quero fazer parte dessa obra, é só para os fortes, amém? E aqui tem muitos fortes, glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por essa igreja. Hoje tivemos pela manhã uma reunião maravilhosa com a liderança da igreja, em torno de 35 a 40 pessoas aqui, foi um momento tremendo. Domingo de manhã não é para qualquer um, só para os crentes mesmo, hein? Na cidade praiana. Então, queridos, essa é uma palavra que o Senhor tem para nós, para nos alertar como igreja. Não estou nervosa não, tá? Estou tranquila. Não é um desabafo, não aconteceu nada demais. Eu só ouvi o Espírito Santo e é isso que Ele tem para nós, para hoje. Amém?
Glória a Deus, porque a palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa é uma verdade que nós precisamos conhecer para abrir o nosso entendimento e sermos libertos e viver toda a plenitude que Deus tem para nós, amém? Glória a Deus. Então, de verdade, vou falar por mim, vou falar pelo meu marido também. Nós não estamos preocupados, queridos, com o que estão falando lá fora, amém? Nós estamos sim, muito temerosos, talvez poderia ser a palavra, temerosos no sentido do temor a Deus, naquilo que nós vamos ouvir no grande dia do justo juiz, amém? Naquilo que Ele vai requerer de nós, queridos, esse é o nosso temor. Glória a Deus. Vamos para a Bíblia, né? Dá tempo ainda, vamos para a Bíblia. Colossenses 2, para testificar aqui rapidamente tudo que nós estamos falando, versos 6 ao 23. Vou ler esse texto com vocês, vou entregar 3 princípios que a gente pode aprender dentro desse contexto que nós estamos conversando, amém? Vamos lá. Paulo escrevendo essa carta aos cristãos de Colossos. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes. E sobre ele quem, queridos? Jesus. Edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Pois nele quem? Jesus. Habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Verso 10. Em Cristo, portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Glória a Deus. 12. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. 13. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene. Vamos ler juntos esse verso, por favor? Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo meu Deus, gente, eu não sei se vocês estão entendendo, meu Deus. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos e eles não estão ligados a Cristo. Cuidado, queridos. Cuidado com uma espiritualidade muito exposta. Pode ser que esse excesso de espiritualidade esteja escondendo uma carnalidade, queridos. Nós somos humanos. Amém? A Bíblia está dizendo, eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a Ele, por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. 20. Vocês morreram com Cristo. Vamos ler juntos, vamos lá. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo.
continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Você pode aplaudir o Senhor, queridos, por essa palavra? Aleluia! Glória a Deus! Cristo é suficiente na sua vida. Jesus é suficiente. Amém, queridos? Só Ele pode preencher a lacuna que há dentro de você. É a presença dEle. Nós somos filhos, queridos. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente reconhece Jesus, nós somos filhos. E Ele quer ter um relacionamento com esse filho amado. Amém, queridos? Então, rapidamente, 3 princípios que a gente entende nessa palavra. Somente 3 de muitos, né? Amém? Então, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros livres em Cristo, primeiro, se enraizam em Cristo. A fonte é Ele. Não é a aguinha, não é Jesus e mais alguma coisa. Não é o martelo de ouro, queridos, Jesus é suficiente. Aleluia. Colossenses 2,7 nós lemos aí: aprofundem nele. Na presença é de graça, é disponível. Não precisa, queridos, não é uma oração do pastor especial. Ai, mas só o líder, não. A Bíblia diz que eu e você, nós somos ministros do Evangelho, nós somos sacerdotes. Nós temos livre acesso ao Pai. Quando Jesus se entregou na cruz, o véu foi rasgado. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes nele, na presença dele. Aprofundem nele suas raízes, sobre ele edifiquem sua vida. Então, o que vai acontecer? A sua fé se fortalecerá na verdade. O processo de santificação vai acontecer. Amém? Um segundo princípio. Glória a Deus. Para os verdadeiros cristãos livres em Cristo, segundo princípio, não se prendem com os padrões já estabelecidos, não ficam engessados, aquilo que, as experiências que viveram lá atrás, e ficam presos naquilo. Não, os verdadeiros cristãos livres celebram aquilo que viveram, amém, queridos? Mas estão abertos a viver o novo de Deus. Porque a vida com Jesus é isso, queridos. Aquilo que deu certo naquela geração lá atrás não está mais funcionando. Deus tem algo novo para essa geração. E nós precisamos estar com o coração aberto, com a mente aberta, para participar desse algo novo que o Espírito Santo está nos conduzindo. Amém? Glória a Deus. Vimos aí em Colossenses 2,8. Não permitam que outros escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Então nós precisamos ouvir aquilo que Jesus quer fazer em Trancoso, nessa estação, para essa geração, amém? Deus tem algo novo para derramar sobre nós, e só aqueles que entenderem, que estiverem abertos para receber. Por isso que eu falo, às vezes vem 100, 120 pessoas, estão no mesmo ambiente, uns recebem porque estão abertos, outros saem da mesma forma ou até pior do que entraram, porque não tem a ver com a presença, tem a ver com a nossa disponibilidade em receber a presença. Amém? Glória a Deus. E aqui eu notei uma coisa interessante, queridos, que muitas vezes nós estamos fazendo coisas que não estão pautadas na palavra de Deus, mas uma verdade que a gente recebeu lá na infância, né, dos nossos pais ou daqueles que nos criaram, e a gente recebeu como uma verdade. Mas como eu já contei meu testemunho aqui, que aquilo que eu acreditava, quando eu comecei realmente a buscar
ouvir Jesus, muitas coisas eu percebi, opa, não é bem assim. E Jesus está nos convidando para esse algo novo. Então eu vou dar um exemplo bem simples, né, de vários aqui, né, que eu poderia citar, mas quantos aqui com o café, com o pó dentro do coador? Levanta a mão. Muito bem. Quantos com o café, com o pó na água? Pronto. Existe o certo e o errado? O café vira café, não vira? Pronto. Mas eu tenho certeza, se for um caso lá em casa aconteceu, entendeu? Quando o marido vem com uma ideia de casa e a mulher vem com outra ideia em casa, chega uma hora, não, esse é o certo. Entendeu? Mas, queridos, essa foi uma brincadeira, mas deu para você entender. Isso não está na Bíblia, não estamos falando de pecado, amém? Estamos falando de algo que é flexível, da gente entender, tá bom, dá certo também assim, né? Vamos abrir mão, entenderam? Tem coisas que a gente acredita, mas se for para a Bíblia, não é bíblico. E aí, é hora de eu flexibilizar e, deixa eu ver o que Deus quer fazer. Talvez é uma forma diferente do que eu estava acostumado, do que meus pais me ensinaram, mas nós não estamos falando de princípios, amém? Estamos falando da forma que Deus quer trabalhar em Trancoso. Talvez você veio de uma cidade grande, Trancoso, né? Tem muitas pessoas de fora. E aí, mas lá na minha igreja. Amém, queridos? Deus está fazendo no Brasil e no mundo coisas grandiosas. Mas nós vamos para essas conferências, nós recebemos e nós voltamos para Trancoso, Senhor, o que o Senhor quer para Trancoso e região? Amém? Qual é a sua estratégia nesse tempo para esse lugar? Deus tem uma estratégia para cada povo, queridos, para cada cultura. Glória a Deus, nosso Deus, Ele é criativo. Ele tem a sua multiforme graça de trabalhar. Amém? Nós precisamos crer nisso e nos abrir, né, para realmente estarmos livres de todo costume, doutrina, coisas que nos engessam, que nos amarram e nos impedem de viver toda a plenitude que Deus tem para nós. Amém, queridos? Terceiro e último princípio para a gente caminhar para o final. Os verdadeiros cristãos livres em Cristo aceitam a liberdade de Cristo e rejeitam as acusações humanas. Aceitam a liberdade de Cristo e rejeitam as acusações humanas. Nós lemos em Colossenses 2, 14 e 16. Ele cancelou. Ele quem? Jesus cancelou. Meu Deus, Jesus cancelou e tem muito homem e mulher querendo prender de novo o povo, gente. Não. Jesus cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. 16. Portanto, não deixem que ninguém... Queridos, isso é um ensinamento para nós. Não deixem, nós que precisamos nos posicionar. Nós que precisamos não permitir. Amém? Não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Amém? Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, para que sejamos livres nele. E como eu já disse aqui, existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. Diga comigo, liberdade, libertinagem. Como eu já disse aqui, eu quero deixar bem claro, quando nós caminhamos dessa forma, a nossa responsabilidade diante de Deus aumenta muito mais. De eu ouvir o Senhor, e se eu estou enraizada nele, Ele vai me pedir algo. Em amor, queridos. É para o nosso bem. E eu vou entregar. Essa é a verdadeira liberdade em Cristo. Nós somos escravos dele. Isso nos torna livre. Amém? É complexo, mas é verdadeiro. Vai dar certo. E aí, para a gente concluir, eu queria trazer um posicionamento. Gente, eu lutei assim para escolher um exemplo, porque a Bíblia é repleta. Se você ler a Bíblia, você sabe o que eu estou falando. Jesus é lindo, Jesus é amor, mas Jesus se posiciona de uma forma que nós devemos aprender com Ele, combatendo a religiosidade o tempo todo, queridos. Eu escolhi
um texto para trazer, está em Marcos capítulo 7, verso 1 ao 8. Jesus, tá? Vamos aprender com Jesus. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei, gente, pensa aí, quem eram os fariseus e mestres da lei? Eram todo mundo olhava, eram os crentes mesmo, entendeu? Que você olhava assim, bem vestido, tá? Sabia de tudo das leis, sabia tudo. Humanamente falando, eram os escolhidos, sabe? Então tá, é sobre esses que nós vamos ouvir aí. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam, os discípulos de Jesus, comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. E aí vem entre parênteses explicando, todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então, os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram, por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu, vamos ler juntos? Hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu, este meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. 7. Vamos lá, sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Vamos pular para o verso 14. Marcos 7, verso 14. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, então Jesus se posicionou, combatendo a religiosidade, e aí ele chama a multidão que estava lá, buscando a presença dele, e disse, ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina, vocês se contaminam com o que sai do coração. Ei, é de dentro para fora, queridos. Jesus quer trabalhar em nossas vidas de dentro para fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. 17. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. 18. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? 19. O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. 20. Em seguida acrescentou, aquilo que vem de dentro é que os contamina. 21, vamos até o 23. Pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Fique de pé no seu lugar, queridos. Que em nome de Jesus, essa seja uma noite que o Senhor venha com o seu temor nos nossos corações. Sabe, esses líderes religiosos, queridos, eles foram os principais responsáveis por agitar uma multidão para levar Jesus para a crucificação. E até hoje, a religião tem crucificado Cristo. Então, em nome de Jesus, que nós estejamos com o nosso coração aberto para experimentar a presença de Jesus. Somente a Ele, que nós estejamos abertos
Antes da gente louvar, vou fazer 2 convites. E assim que estiver louvando, você pode ficar à vontade para vir à frente. A gente vai orar para finalizar esse momento, amém? Pode fechar seus olhos. Primeiro convite é você que está aqui nessa noite e ainda não confessou publicamente Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Eu não posso finalizar esse culto sem te dar essa oportunidade, amém? Enquanto nós estivermos louvando, se você quiser levantar a sua mão, dar um passo à frente, nós estaremos orando por você. E o segundo convite é para você que, ao receber essa palavra, de alguma forma você se identificou sendo, talvez, essa pessoa que tem alguma dificuldade em acessar a presença de Jesus por tanta religiosidade dentro do seu coração. E você está aqui disposto a quebrar isso diante do Senhor, a entregar, se abrir para viver esse algo novo. Ou talvez você que esteja aqui nessa noite, ouviu tanto, recebeu tanta religiosidade, e até hoje você está paralisado, machucado, e não está conseguindo viver essa vida plena que o Senhor tem para você. Então, 3 convites, nós vamos estar louvando. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar para encerrar. Amém? Oh, aleluia. Sim, Jesus.